estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Hoje nós estamos dando sequência ao estudo da configuração eletrônica dos elementos químicos e, em particular, vamos agora estudar a configuração eletrônica dos íons. Sendo assim, estimados alunos e alunas, nós iremos abrir esse estudo relembrando o que vem a ser subnível mais externo. Na verdade, o conhecimento desse subnível mais externo está diretamente associado ao estudo da configuração eletrônica dos íons. Dessa forma, eu trago aqui para você o que vem a ser subnível mais externo. Mais externo significa mais distante do núcleo do átomo. Ou seja, quando você tem a eletrosfera em camadas eletrônicas, você vai encontrar a camada eletrônica mais externa. Mas dentro daquela camada eletrônica mais externa, ali dentro você encontra subníveis. Subnível S, P, D, F. E dentro dos subníveis também tem aquele que é o mais externo. No caso, o subnível F de uma mesma camada eletrônica. O subnível F é mais externo que D. O subnível D mais externo que P. O subnível P mais externo que S. E esse conhecimento será importante para a compreensão do tema de hoje. Iremos então realizar um passo a passo para que possamos entender com bastante clareza como escrever a configuração eletrônica de um íon. E para isso é necessário compreender que dentro de um mesmo nível há subníveis internos e outros subníveis mais externos, assim como já foi comentado na abertura desta videoaula. Apenas como exemplo, vamos analisar os subníveis do quarto nível eletrônico de um átomo. Lembrando que o nosso objetivo nessa abertura do nosso vídeo é compreendermos que dentro de um nível você tem subníveis. E dentro deste nível você pode encontrar subníveis externos e internos, conforme essa imagem que está aqui diante de você. Então note, estudante, que dentro de um mesmo nível, o subnível 4S ele é mais interno que os subníveis 4P, 4D, 4F. Pode observar que o subnível 4S está mais próximo ao núcleo que os demais subníveis. É bom lembrar que aqui nenhuma configuração eletrônica foi realizada, ok, aluno? O que temos aqui apenas é em destaque uma das camadas eletrônicas do átomo, no caso a quarta camada, onde estamos percebendo que 4S é mais interno. Você nota que o subnível 4P, ele é mais externo que 4S, mas 4P é mais interno que 4D, 4F. Da mesma forma, podemos comentar que 4D ele é um subnível mais externo que 4P, 4S, mas 4D é mais interno que o subnível 4F. Aliás, estudantes, é muito fácil você notar que o subnível 4F, sim, ele é mais externo que 4D, que 4P, que 4S, porque, lógico, está mais afastado do núcleo do átomo. Dentre os subníveis de um mesmo nível, 4F é o mais externo, seguido por 4D, 4P, 4S, que é o mais interno. Lembrando, eu pronunciei aqui 4, 4S, 4P, 4D, 4F, porque estamos analisando a quarta camada, mas em qualquer outra camada, na quinta camada, 5F é mais externo que 5D, e 5D é mais externo que 5P, 5P é mais externo que 5S. Isso é observado em todos os níveis. Então, geramos aqui apenas uma pequena conclusão, para que fique muito claro aquilo que já foi comentado. Em termos de
classificação do subnível externo, subnível F é mais externo que D, D mais externo que P, P mais externo que S. Seguindo os nossos estudos, temos aqui um segundo passo. É necessário, estudante, compreender que os elétrons mais externos, os elétrons mais afastados do núcleo do átomo, eles estão menos presos ao átomo, por justamente se encontrarem localizados de maneira mais afastada do núcleo. Mas por que isso acontece? Porque os elétrons mais externos estão menos presos ao átomo. Aqui eu trago para você uma ilustração que tenta elucidar esse princípio. Nós sabemos que o núcleo do átomo apresenta carga positiva e os elétrons carga negativa. Então, aluno, você sabe que esse núcleo atômico ele é positivo. E se o núcleo atômico é positivo, então esse núcleo ele exerce atração em relação ao elétron, porque o elétron tem carga negativa. O que acontece nessa imagem aqui é que você tem dois elétrons em destaque, sendo um elétron mais distante do núcleo e o outro elétron mais próximo do núcleo. Ora, entendemos então que o núcleo, conforme já foi dito, ele exerce uma atração sobre cada elétron, mas a força, a intensidade dessa atração, ela depende da distância do elétron ao núcleo do átomo. Você percebe que esse elétron que eu estou marcando aqui com o meu mouse, ele está mais próximo ao núcleo. Nós temos aqui uma menor distância. E você encontra aqui um outro elétron com maior distância em relação ao núcleo. De que maneira a distância do elétron em relação ao núcleo interfere no fato do elétron estar mais preso ou menos preso ao átomo? Ora, no caso de uma menor distância entre o elétron e o núcleo, a menor distância ela proporciona uma maior atração do núcleo pelo elétron. Isso mesmo, aluno. A atração entre cargas opostas, essa força de atração, ela aumenta quando a distância vai diminuindo. No caso desse elétron que você encontra aqui desenhado no canto direito da tela, você percebe inclusive que quando eu desenhei esse traço representando a atração que o elétron sofre pelo núcleo, pensando que eu botei tracejado. Essa linha aqui que está simbolizando a atração sofrida pelo elétron mais próximo ao núcleo, observe que eu botei uma linha cheia, indicando que a atração é maior. Isso mesmo, a arrumação visual que é proposta facilita a sua percepção do conceito. Então note que esse elétron mais distante do núcleo do átomo, ele sofre uma pequena atração. Isso mesmo, aluno, cargas opostas se atraem. Todavia, quanto maior a distância entre as cargas, menor é a atração. O elétron mais afastado do núcleo, aqui em destaque, sempre apresenta maior facilidade de ser retirado do átomo, pois o elétron é, nesse caso, aquele que está menos preso, menos ligado, menos atraído pelo núcleo. Ou seja, havendo a necessidade de arrancar elétron, o elétron que sai com maior facilidade é o que está mais distante do núcleo. É justamente isso que estamos focando aqui. O elétron menos preso ao átomo, ele vai pertencer ao subnível mais externo do átomo. Lembrando que no começo dessa videoaula nós fizemos uma revisão acerca do subnível mais externo e você entende agora o porquê daquela revisão. É porque é o subnível mais externo que contém o elétron menos preso ao átomo. É o subnível mais externo que apresenta o elétron com maior facilidade de ser retirado do átomo. Então, vamos, neste momento, abrir o estudo da configuração eletrônica dos cátions.
Os átomos podem perder elétrons. Elétrons podem ser retirados do átomo, mas quando esse elétron é retirado do átomo, ele é retirado do subnível eletrônico mais externo. Temos então tudo o que é necessário para compreendermos a configuração eletrônica dos cátions. Nós teremos aqui um primeiro exemplo para análise, porque esse tema será explicado através da análise de casos. E, inicialmente, vamos estabelecer a configuração eletrônica do átomo neutro do manganês. Porque se nós conhecermos a configuração do átomo neutro do manganês, ficará fácil compreender a configuração de um cátion derivado do manganês. Assim, eu trago para você a configuração eletrônica do manganês, 1s2, 2s2, 2p6, a segunda camada eletrônica. Lembrando que essa configuração está sendo escrita na ordem crescente de energia dos subníveis. Após 2p6, nós temos o preenchimento de 3s2 e 3p6. Observe que após 3p6, o próximo subnível a receber elétron é 4s. Isso porque depois de 3p6, o subnível de mais baixa energia disponível é 4s. Então, após 3p6, 4s recebe elétrons, porque 4s é o subnível de mais baixa energia disponível para receber elétrons. Agora, após 4s receber elétrons, então temos 3d recebendo elétrons. Então, entenda, aluno, que essa configuração escrita aqui na parte superior da tela não é uma configuração obedecendo ao critério primeira camada, segunda camada, terceira, quarta camada. Não. Essa configuração aqui mostra os subníveis que foram preenchidos na ordem com que eles foram preenchidos. E essa ordem segue o critério da energia, ou seja, se 4s foi preenchido por elétrons antes de 3d, é porque o subnível 4s simplesmente tem menos energia que 3d, apenas isto. Façamos agora, com base nessa configuração eletrônica, façamos a configuração eletrônica para o cátion bivalente do manganês, ou seja, vamos observar o átomo eletricamente neutro e vamos retirar 2 elétrons do átomo de manganês. Configuração eletrônica do cátion bivalente. Ora, o elétron ele deve ser retirado do subnível mais externo. Concorda, aluno? Observe que o subnível mais afastado do núcleo é 4s2 e nós já comentamos anteriormente. Se você vai retirar elétron, o elétron tem que ser retirado do subnível mais externo, que aqui é 4s. Agora, atenção, estudante, o que é comum verificar erro por parte do aluno é que quando o aluno vai retirar elétrons, observe bem essa configuração aqui na parte superior. Geralmente, quando alguns alunos vão escrever a configuração eletrônica do cátion, é comum você encontrar alunos retirando elétrons aqui de 3d5. Ok? É comum, quando o aluno vai retirar elétrons, ele retirar 2 elétrons aqui de D e escrever, então, D3. Então, você encontra o aluno escrevendo, no caso, 3d3, retirando os 2 elétrons de 3d. E por que isso foi um erro? Por que isso foi um equívoco? Porque eu não posso retirar os elétrons de 3d5, porque, aluno, o 3d5, observe aqui, 3d5, ele está bem mais próximo do núcleo que 4s2. E nós comentamos que o elétron sai com facilidade lá do subnível mais externo. Então, é mais fácil arrancar elétrons de 4s que arrancar elétrons de 3d, porque estando 3d mais próximo do núcleo, os seus elétrons estão mais presos ao núcleo do átomo. Cuidado para não cometer esse equívoco.
Então, vamos retirar 2 elétrons do manganês, produzir o cátion bivalente, arrancando os elétrons lá da camada de valência. Os elétrons saem lá da camada de valência, a 4ª camada aqui é a camada de valência, e os elétrons serão retirados de 4s2. Sendo assim, você encontra a configuração eletrônica agora do MN, carga 2+, você retirou o elétron de 4s. É interessante você notar que quando o elétron foi retirado, uma camada eletrônica desapareceu. Será importante você lembrar, aluno, que entre o átomo no estado neutro e o seu cátion, o cátion tem um raio atômico menor, ok? Quando o átomo perde elétrons, a tendência é perder também camada eletrônica. E perdendo camada eletrônica, o raio atômico diminui. Isso mesmo, o raio atômico do cátion, ele é menor que o raio atômico do átomo neutro. E outra coisa, independente de ter perdido camada ou não, se o átomo perde elétron, ele já passa a ter menor quantidade de elétrons em comparação com a quantidade de prótons. Então, havendo mais prótons que elétrons, essa quantidade de prótons maior que a quantidade de elétrons faz com que os prótons puxem os elétrons mais para próximo do núcleo, diminuindo o raio atômico. Ok? Então, em linhas gerais, sempre que o átomo perde elétrons, o seu raio atômico diminui. E quanto mais elétrons o átomo perder, menor será seu raio atômico. Todavia, vamos prosseguir aqui esse exemplo. Façamos agora a configuração eletrônica para o cátion pentavalente do manganês, ou seja, a configuração eletrônica do manganês, havendo perdido 5 elétrons. É bom lembrar que essa configuração que está aqui considera o manganês já havendo perdido 2 elétrons. Então, para que a carga seja mais 5, ele vai perder mais 3 elétrons. Aí eu pergunto para você, de onde irão sair esses próximos 3 elétrons? Ora, nós temos aqui a camada de valência como sendo a 3ª camada. E nessa 3ª camada nós temos 3s, 3p, 3d, mas você sabe que 3d é mais externo que 3p e 3s. Então, os elétrons que faltam ser retirados para que a carga seja mais 5, os 3 novos elétrons retirados vão sair de 3d5, porque 3d, dentro da 3ª camada, é mais externo que 3p e 3s. Mas 3 elétrons são retirados do subnível mais externo, só que agora o subnível mais externo é 3d. Então, retiramos esses 3 elétrons e temos aqui a configuração terminando agora em 3d2 para o cátion pentavalente do manganês. Todavia, vamos ampliar esse nosso exemplo. Façamos agora a configuração para o seu cátion heptavalente, manganês de carga mais 7, número D, oxidação mais 7. É importante, aluno, lembrar que essa expressão que eu usei agora, número D, oxidação, associada à carga do manganês, essa expressão número D, oxidação, que pode ser abreviada por NOx, será um tema muito debatido em aulas futuras. Mas nesse momento, o que nós estamos precisando é, tendo o átomo de manganês já perdido 5 elétrons, estando com carga mais 5, ele agora precisa perder mais 2 elétrons e novamente ele vai perder esses 2 elétrons do seu subnível mais externo, que continua sendo 3D. Então vamos retirar mais 2 elétrons e observe que agora temos a configuração do manganês mais 7. Eu lembro também, estimado aluno, que em capítulos futuros nós iremos aprender que os átomos têm tendência, assim, de perder elétrons com o objetivo de alcançar uma camada de valência com 8 elétrons. Aluno, você consegue entender que 3s2, 3p6 constituem a camada de valência desse manganês de carga mais 7? Isso mesmo,
a terceira camada aqui é a camada de valência. E eu estou chamando apenas a atenção a um tema que será explorado futuramente. Quando os átomos perdem elétrons, há uma grande tendência do átomo perder elétrons para que ele tenha a camada de valência com 8 elétrons, ok? Inclusive, isso que eu estou conversando com vocês aqui será chamado de regra do octeto. Há uma tendência do átomo a perder elétron ou ganhar elétron. E nessa tendência, por exemplo, de perder elétron, o grande objetivo é que o átomo passe a ter uma camada de valência com 8 elétrons. Nós veremos futuramente que apresentar 8 elétrons na camada de valência é sinônimo de estabilidade. Estabilidade eletrônica, tema futuro. Estabilidade eletrônica. 8 elétrons na camada de valência. Mas isso é um tema futuro. Então temos aqui conclusões a lançar para vocês. Para realizar a configuração eletrônica dos cátions, inicialmente você escreve a configuração do átomo eletricamente neutro, sem tendo ainda retirado elétrons. Aluno, se o manganês tem 25 elétrons e eu quero a configuração eletrônica do manganês de carga mais 2, não retire logo 2 elétrons não. Você configura todos os elétrons. Configura todos os elétrons sem retirar nenhum elétron de início. E após configurar todos os elétrons, conforme indicado pelo número atômico, que indica a quantidade de elétrons, aí após realizar a configuração eletrônica, é que você vai analisar a configuração do átomo eletricamente neutro para decidir de onde vai retirar elétrons. Por fim, retiram-se os elétrons sempre dos subníveis mais externos. Mas observe bem essa narrativa. Você faz a configuração eletrônica completa e depois procura o subnível mais externo para dali arrancar o elétron. Ora, vamos então verificar mais um exemplo. E esse exemplo se refere à configuração eletrônica do cátion bivalente do átomo de estrôncio, cujo número atômico é 38. Então vejamos aqui a configuração: 1s2, 2s2 e 2p6, 3s2 e 3p6, configuração essa realizada com o diagrama de Pauling. Inclusive, é importante que você, ao acompanhar essa videoaula, esteja com o seu diagrama montado aí no seu caderno. Você está acompanhando a aula e observando o diagrama de Pauling e as diagonais. E se você não está com o seu caderno aberto, com o diagrama de Pauling e as diagonais desenhadas, pare a videoaula, abra seu caderno para seguir acompanhando esse vídeo. Após 3p6, 4s2, seguido de 3d10, observe as diagonais do diagrama de Pauling, e após 3d10, 4p6, e após 4p6, 5s2. De onde vamos retirar elétron do estrôncio? Ora, se eu quero que o estrôncio venha perder 2 elétrons, tenha carga mais 2, eu preciso retirar elétrons do local que é mais fácil arrancar elétrons. E o local mais fácil de arrancar elétrons era justamente 5s2, porque está mais distante do núcleo, é do subnível mais externo, é lá da camada de valência que você retira os elétrons. Então vamos arrancar 2 elétrons do subnível mais externo. E temos aqui então a configuração eletrônica do estrôncio com carga mais 2, do cátion bivalente do estrôncio. Agora, aluno, perceba novamente, quando você retirou elétrons do átomo de estrôncio, você nota mais uma vez aqui que nós temos a camada de valência 4s2, 4p6, contendo um total de 2 mais 6, 8 elétrons na camada de valência. Interessante, não é? Que quando um átomo perde elétrons,
ok? Há uma tendência de perder elétrons para que exista uma camada de valência com 8 elétrons. Isso mesmo, aluno, é um tema que veremos futuramente, aluno. Quando o átomo não tem 8 elétrons da camada de valência, ele é chamado de instável. E professor Weber, o que significa ser instável? Aquilo que precisa mudar, aquilo que necessita ser modificado. Então nós veremos em aulas futuras que os átomos que têm 2 elétrons na camada de valência, eles têm uma grande facilidade de perder esses elétrons, porque aquela camada de valência que não apresentava 8 elétrons, ela desaparece. E perceba que a penúltima camada agora passa a ser a camada de valência com 8 elétrons. Isso é um tema futuro que está diretamente associado ao tema dessa videoaula, porque estamos estudando configuração eletrônica de íons. E é importante que você entenda que normalmente quando os átomos perdem elétrons, um dos objetivos é que a camada de valência que não está com 8 elétrons, o átomo perde elétrons para desaparecer a camada de valência, e a penúltima camada que estava com 8 elétrons passa a ser a nova camada de valência com 8 elétrons, estabilizando o átomo. E esse tema, estabilidade eletrônica, associada à existência de 8 elétrons na camada de valência, é um tema futuro, que vai depender muito do tema atual, configuração eletrônica dos íons. É importante então lembrar, fruto do que debatemos nas telas anteriores, o raio atômico do cátion é menor que o raio atômico do seu átomo eletricamente neutro. Isso mesmo, nós comentamos nas telas anteriores que quando o átomo perde elétrons, a distância da nova camada de valência ao núcleo é menor. Então, entre um átomo eletricamente neutro e o seu cátion, o cátion tem raio menor. Sempre que o átomo perde elétrons, torna-se cátion, o raio atômico diminui. Apenas para reforçar a compreensão de tudo que fizemos aqui, é bom lembrar que o subnível mais externo é o subnível que perde elétrons com maior facilidade. Observe que nessas telas, já tendendo, já caminhando para o final do nosso estudo, eu trago algumas telas que reforçam princípios vistos desde o começo da videoaula e debatido ao longo dos exemplos. Então, nós faremos ainda aqui um outro exemplo, para reforçar tudo aquilo que foi dito, a configuração eletrônica para o cátion trivalente do ferro, o cátion Fe3+, o cátion Fe+3, também chamado de férrico, Fe+3, férrico. Então, vamos descrever aqui a configuração eletrônica do átomo neutro do ferro. A gente não vai retirar agora 3 elétrons, não. Primeiro nós fazemos a configuração eletrônica do átomo eletricamente neutro. E agora vamos analisar de onde esse elétron será retirado. Ora, 4s2, por ser o subnível mais externo, isso mesmo, aluno. Observe que 4 é o maior valor de N. 4 é o maior valor de N. 4s é mais externo. O professor, não é 3D que está mais distante do núcleo, não, professor? Não, aluno. 3D não está mais distante do núcleo. Quem está mais distante do núcleo é 4s, quarta camada. Mas, professor Weber, agora estou me complicando, porque observe essa escrita, professor. Nessa escrita, 3D não está no final, professor Weber? Se 3D está no final, eu acho que ele está mais longe do núcleo. Não, aluno, você está equivocado, porque essa configuração eletrônica não está escrita nível após nível, não. Essa é uma escrita que leva em conta não a distância do subnível ao núcleo,
essa escrita não está levando em conta a distância do subnível ao núcleo. Não, aluno. Nessa configuração, o critério é a ordem de energia. 3D está escrito por último aqui, porque tem mais energia que os demais subníveis. 3D está escrito aqui, porque está mais distante do núcleo, não. Nessa configuração, ela está terminando com 3D, porque 3D é que tem mais energia. É o subnível mais energético, ok? Então, essa escrita aqui, na horizontal, não está na ordem camada após camada, não. Está na ordem chamada ordem de energia, ok? Agora, na ordem camada por camada, a quarta camada está mais longe do núcleo. Então, 4s2, por ser o subnível mais externo, perderá os seus 2 elétrons. Quando você retirar 2 elétrons de 4s, aí depois disso, se você vai continuar retirando elétrons, aí será 3D que vai perder os elétrons. Vejamos isso na prática. Retiramos elétrons de 4s, mas foram 2. Aí em seguida faltava retirar mais um elétron ainda, aí retiramos de 3D. Então essa é a configuração eletrônica do cátion trivalente do átomo de ferro. Importante você rever essa parte desse vídeo. Volte, reveja, porque foi muito interessante. Aqui está, então, resumidamente, a configuração eletrônica do cátion trivalente do átomo de ferro. Sendo assim, alunos, eu estou aqui anunciando que em nosso próximo vídeo é que iremos estudar a configuração eletrônica dos ânions. Aqui estudamos a configuração eletrônica do cátion e na próxima videoaula veremos a configuração eletrônica dos ânions. E dessa forma, estimados alunos, chegamos ao final de mais uma videoaula. Agradeço a todos pela presença. Encontro todos vocês no próximo vídeo desta série.